Olá pessoal, falando agora de função afim, frente ao módulo 6. Bom, função afim é um assunto que despenca em provas, né? A gente consegue contextualizar muita coisa e trabalhar muitas ideias com uma expressão muito simples, né? Seguindo uma ideia de proporcionalidade, às vezes inversamente proporcional, ou melhor, de maneira decrescente, né? Não inversamente proporcional. A gente consegue fazer muita coisa. Bom, relembrando, função afim tem essa forma, ax mais b, onde o a é o chamado coeficiente angular. O coeficiente angular vai influenciar justamente no ângulo, o próprio nome já diz, que a reta faz. Tanto que se o a for maior que zero, a gente vai ter lá eixo y, eixo x, e a função será crescente. Se o a, meu coeficiente angular, for menor que zero, a gente vai ter a mesma situação, a função decrescente, ou seja, o ângulo que a reta que a função afim gera faz com o eixo x ou y, né, depende da análise, vai ser diferente. Tudo tendo em vista o a. Já o b, coeficiente linear, é sempre, vou pegar o da caneta, é sempre o ponto de interseção com o eixo y. Né? Então ele sempre vai ser obtido de maneira visual, não precisa nem fazer conta. A gente consegue obter o b se tiver essa informação aqui, esse pontinho de interseção com o eixo y. Ou seja, se aqui eu tenho que fazer o gráfico dessa questão, dessa função afim no terceiro exemplo, o b dela é zero. Se o b dela é zero, a interseção com o eixo y vai ser a origem. Então eu vou ter ali, vou fazer aqui rapidamente um esboço do que seria o gráfico. Eixo y, eixo x, a minha função é decrescente passando pela origem. E aí, se eu quiser usar x valendo 1, vou sair de escala aqui, meu y vai ser o menos 8. Então está aí já o esboço da minha função já pronta. Bom, várias informações podem ser obtidas aqui. Uma delas, o cálculo do coeficiente angular. Aqui está sendo apresentado como tangente. Então a gente tem que começar a perceber que se eu tenho uma reta, eu consigo fazer vários traçados e, por exemplo, suponha que eu tenho aqui um ponto A qualquer e aqui um ponto B. Eu quero mostrar para vocês que essa reta aqui, que é modelada pela expressão afim, né? Função afim, φ de x igual a x mais b, o meu A vai ser justamente a tangente de 30 graus. Como é que eu mostro isso para vocês? Por que o A sempre vai ser a tangente do ângulo que a reta faz? Mais uma vez, voltando aos pontos A e B. Ponto A, ele tem aqui o x, a abscissa dele. Tem também a sua ordenada. E aí, de maneira equivalente, a gente tem também o x de A, de B, retificando, e o y de B. Sabemos que as coordenadas cartesianas são sempre perpendiculares entre si. Então, eu consigo fazer aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo paralelo ao eixo x, pelo teorema das retas paralelas cortadas por transversais, esse ângulo aqui também é 30 graus. Vou puxar uma setinha. Ele também é 30. Esse triângulo, então, é semelhante a esse daqui, semelhante ao grandão que a gente forma aqui. São vários casos de semelhança. E, ora, como é que eu obtenho a tangente de 30? Cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo de 30. Assim a gente consegue montar então a tangente do ângulo e a tangente vai ser o coeficiente A. Por quê? Vamos lá então. Quem é esse cateto? Vai ser y de A menos y de B. Quem é o cateto adjacente? X de A menos x de B. Está aí. Bom, nós sabemos que essas duas
expressões aqui, se eu colocar uma dividindo pela outra, eu tenho justamente a variação do y sobre a variação do x. Então, quem se lembra do ΔY sobre ΔX sabe que isso aqui é o A. E é também a tangente do ângulo de 30, porque me dá o tamanho dos catetos. Essa é uma das maneiras de mostrar para vocês. Vou parar por aqui, porque senão a gente perde tempo e é fácil relembrar. Quem quiser eu posso mostrar ou demonstrar também essa relação usando outros métodos. Continuando aqui, nosso material didático, temos a ideia da função decrescente, temos aqui a apresentação dessa ideia, o esboço do gráfico, onde é informada aí a raiz, falando aqui também da interseção com o eixo y sendo b, o que eu falei anteriormente, a raiz de maneira isolada, se eu tenho aqui y igual a x mais b, como foi apresentado aqui, né? Se eu quero achar a raiz, ou seja, o ponto em que o y é zero, se a gente isola o x, a gente acha isso. Fórmula completamente desnecessária para a memorização. Isso aqui é muito óbvio. Apesar de muito presente, a gente não precisa decorar isso para encarar um vestibular. Mais uma vez a ideia do crescimento, decrescimento apresentado aqui. Bom, um detalhe importante dentre todas essas teorias apresentadas no material, e às vezes lá no primeiro ano a gente não presta muita atenção, é função linear, quando o coeficiente b é zero. Aí a gente vai ter uma reta assim, crescente ou decrescente. Resumindo, se o b é zero, corta na origem, e aí aqui existe a possibilidade, se a gente modela algo nesse sentido, existe a possibilidade de fazer regra de 3 para obter resultados, porque a gente consegue formar semelhanças de triângulos aqui. Numa situação como essa, em que a reta não passa pela origem, aí já a regra de 3 pode nos levar a algum equívoco. Então a linear apresenta de fato a ideia de proporcionalidade, né? As outras funções que podem ser transcritas ou representadas por reta, mas que não passam pela origem, a ideia de proporção já pode ser prejudicada, pode dar uma rasteira na gente. Tome cuidado com isso. Ok? Já vi questões nesse sentido aí no Enem. Na parte de estudo de sinal da função, a gente tem que perceber que o objetivo é achar a raiz. Né? Para baixo, a raiz da raiz, né? O gráfico você está abaixo do eixo x, obviamente, o valor da função, quando eu falo de valor da função, estou falando de eixo y, é negativo. Passou da raiz, se é decrescente, obviamente, eu vou ter valores positivos, o valor da minha função reflete na parte positiva do eixo y. Né? Por isso que a função, eu digo que é positiva. Essa análise já caiu, inclusive com gráfico de inequação, numa questão do Enem, uma questão até que cobrou um certo nível de compreensão leitora considerável. Tá? Trouxe aqui para vocês, questão 148, caderno cinza, Enem 2018. Essa questão aqui, não vou resolver para vocês, ela não foi apresentada nesse material que vocês estão aí, mas sugiro dar uma olhadinha. É uma questão fácil, posso fazer em outra videoaula, porque aqui eu vou me ater a questões um pouco mais fáceis, subindo gradativamente o nível de dificuldade. Não que essa questão seja absurdamente difícil, mas a gente precisa relembrar algumas coisas primeiro. Continuando então, a ideia de inequação foi necessária para resolver. Temos aqui a resolução clássica, né, de inequações e assim vai, tomando cuidado para caso seja necessário multiplicar por menos 1, inverte-se o sinal de desigualdade, né, foi o que aconteceu aqui, alguns alunos esquecem desse detalhe, aqui então é invertido quando multiplicando por menos 1, ressalta isso aí no material de vocês. Agora vamos partir para a resolução de alguns exercícios. Temos bastante exercício nesse módulo e é muito bom que realmente façamos todos os exercícios nesse módulo.
Pessoal, estou à disposição para tirar dúvidas, fazer videoaula, porque são realmente de muita importância. Eu percebo que até a característica dos enunciados apresentados nesse módulo muda, amplamente contextualizável. Temos várias questões que vão realmente envolver várias ideias. A maneira clássica, né, de relacionar, por exemplo, estacionamento, valor pago no estacionamento em função das horas e assim vai. Eu vou pegar essa questão 4 aqui então e vamos perceber que está no assunto função afim e não cobra nenhuma teoria. 20 mil cópias produzidas de um filme, R$150 mil o custo e depois R$20 por embalagem. A ideia é saber qual o preço mínimo que deverá ser cobrado para não haver prejuízo, ou seja, o custo de confecção do filme tem que ser igual ao valor obtido, arrecadado com a venda de cada uma das unidades. Ora, como é que a gente escreve isso? Como é que a gente utiliza a função afim, se é que é necessário? Na verdade, não é necessário usar função afim, não é a única maneira de resolver essa questão. Mas eu vou usar aqui a expressão da seguinte maneira. Eu não sei quanto eu tenho que vender a fita. Valor V. V vezes essas 20 mil cópias que é necessário vender para que o custo do filme, para que isso seja igual ao custo do filme, mais o valor de produção das 20 mil cópias, ou seja, 20 vezes, vou colocar aqui o 20 mil embaixo. Então essa é a ideia. Aqui a gente isola e obtém o valor de V. Obviamente, primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui. Vou escrever um pouquinho aqui do lado, aí vocês melhoram na hora que estiverem estudando. Eu vou ter 20 mil V, então, igual a 400 mil, que é a multiplicação de 20 vezes 200, 20 vezes 20 mil, mais 150 mil vai dar, então, 550 mil. Tudo multiplicando, posso cortar zeros, né? 4 zeros aqui, 4 zeros aqui. O 2 passa dividindo. O valor vai ser igual a 55 dividido por 2, 27,50, letra D. Uma questão fácil, desde que a gente consiga montar a função, melhor dizendo, ou equação que nos vai dar a igualdade, né? É interessante perceber que essa igualdade aqui foi obtida por causa desse comando, para não haver prejuízo. Também não fala para obter lucro. E aí a gente tem que inferir que, para não haver prejuízo, mas tem que ser o preço mínimo, é ficar no 0 a 0, ou seja, ser igual ao preço de custo. Bom, poderia fazer mais algumas questões aqui, aguardo vocês então para pedir dúvidas e não esmoreçam, continuem estudando, precisando, estou à disposição.